Adriano José Mendes. Tenho graça de ser servo da Renovação Carismática Católica há 20 anos, para a honra e a glória do Senhor. Sou casado com a minha amada esposa Alessandra há 14 anos, e fruto do nosso matrimônio, fruto do nosso amor, são 2 abençoados filhos, o Davi, de 11 anos de idade, e o Gabriel, de 5 anos de idade. Atualmente tenho a graça e a alegria de estar coordenando o Ministério da Pregação na Renovação Carismática no estado de Santa Catarina. Resido na cidade de Brusque. A minha esposa atualmente é coordenadora do grupo de oração do qual nós estamos servindo, o grupo de oração Deus é Luz, na paróquia Santa Terezinha, em Brusque. Coordeno também o CPP da nossa paróquia, a paróquia Santa Terezinha, e tenho a graça de atualmente ser o 2º tesoureiro no Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica. E quero manifestar a minha alegria de poder estar aqui com vocês neste dia, no Cenáculo de Pentecostes da Diocese de Guarapuava, para juntos, eu, você, cada um de nós, neste dia, experimentarmos a potência do Espírito Santo em nossas vidas e permitirmos que o Senhor possa nos modelar, nos transformar e fazer de mim e de você homens e mulheres renovados. Amém? Quem trouxe a palavra, convido a abri-la no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 12 a 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 12 a 14. O tema desta primeira pregação é: e com eles estava Maria. Este tema está sendo anunciado em todos os cenáculos de Pentecostes no Brasil, para a honra e a glória do Senhor. Então, Atos dos Apóstolos 2, 12 a 14. E a palavra nos anuncia: voltaram eles, então, para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão e querida irmã, antes até mesmo de mergulharmos, nos aprofundarmos na palavra do Senhor, quero apresentar algo aos irmãos e irmãs a título de conhecimento. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele compõe uma grande obra que inicia no Evangelho de Lucas. Lucas e Atos, o Evangelho de Lucas
e o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos com um único percurso, uma única obra. Tempos depois, eles foram divididos, onde foram inseridos os últimos versículos do Evangelho de Lucas e os primeiros versículos inseridos no livro dos Atos dos Apóstolos. E por que aconteceu isso? O que levou isto a acontecer? Os livros naquele tempo eram escritos em pergaminhos, que era um material de couro de animal, e que ficava muito pesado e grande. Então aqueles primeiros que começaram a estudar as Sagradas Escrituras, os livros, perceberam a necessidade de separar o livro do Evangelho de Lucas, o Evangelho de São Lucas, e o livro dos Atos dos Apóstolos. E veja só, querido irmão e querida irmã, aqui no versículo 12, já no início, nos apresenta um ponto muito importante a cada um de nós. Veja o que a palavra afirma no versículo 12. Voltaram eles então para onde? Para onde que eles voltaram? Do monte chamado Monte das Oliveiras. Então a palavra nos afirma que eles voltaram, que eles regressaram para Jerusalém. E veja só, querido irmão e querida irmã, o que é Jerusalém? Jerusalém é a capital do estado da Judéia. Jerusalém era a cidade querida por Deus. Dali, segundo as tradições do Antigo Testamento, todos os povos, raças e nações se reuniriam para ouvir a Torá, a lei de Deus, para escutar a Torá, a lei de Deus, para terem a palavra de Deus como seu guia, como sua luz. Veja só, querido irmão e querida irmã, Jerusalém é a cidade onde o Cristo se entregou por mim e por você. Jerusalém é onde Jesus ressuscitou entre os mortos. Jerusalém é a cidade onde Jesus foi elevado aos céus. Jerusalém é a meta. Jerusalém é o objetivo de Deus. Tanto é que no Evangelho de Lucas, versículo 24, capítulo 49, e no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de 4 a 8, Jesus dá uma grande ordem aos discípulos: permaneçam em Jerusalém para o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. Jesus dá esta ordem: permaneçam em Jerusalém para o cumprimento da promessa. Então Jerusalém é a meta, Jerusalém é o objetivo. E veja só, acabamos de ler juntos novamente o versículo 12, onde afirma que eles voltaram então de Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Aqui há um dado muito importante para nós hoje. O que é o Monte das Oliveiras? No Antigo Testamento, é um dos lugares mais importantes teologicamente para o povo de Israel, porque de lá vários profetas falaram. De lá vários profetas falaram. Se quando vamos à terra
ir à Terra Santa no ano passado, quando a gente sobe em uma parte do Monte das Oliveiras, à frente contemplamos, visualizamos Jerusalém. À frente está o Cedron, o Vale do Cedron, e além do vale está a belíssima cidade de Jerusalém. Agora, se olhamos para trás, quando olhamos para trás, está o deserto da Judéia. O deserto da Judéia. O Monte das Oliveiras, querido irmão e querida irmã, é o local que divide o deserto da terra do fruto. O Monte das Oliveiras divide o deserto da terra do fruto, da terra da abundância, da terra que é o objetivo, que é o desejo, que é o local escolhido pelo Senhor para o cumprimento da sua promessa. E hoje, nesta manhã, eu e você, querido irmão e querida irmã, estamos com os nossos pés no Monte das Oliveiras. Estamos eu e você com os nossos pés no Monte das Oliveiras. E cabe a mim e a você uma escolha, um desejo: regressar, voltar, ir para o deserto, ou seja, voltar para a vida velha, ou ir além, ir para a meta, ir para o objetivo que Deus tem para mim e para você. A terra do qual tem abundância, a terra do qual tem fruto. Voltar, ir para frente, ir em ordem de batalha, obedecendo a palavra do Senhor, assim como os discípulos obedeceram, e ir para Jerusalém, ir para o cenáculo, para alcançar, em nome do Senhor e na força do seu Espírito, uma vida nova. Uma vida nova. A escolha é minha e sua. Podemos retornar para o deserto ou ir para frente, ir para o objetivo, ir para a meta, o desejo que Deus tem para nós, cumprir a sua promessa em nossas vidas, derramar, liberar a força e o poder do seu Espírito sobre cada um de nós. Amém? E eu faço uma pergunta agora e você responde lá no silêncio do seu coração. Para onde você quer ir, querido irmão e querida irmã? A partir de hoje, a partir deste cenário, para onde você quer ir? Quer ir para o deserto? Ou quer ir para Jerusalém? Para a vida nova que o Senhor tem destinada a mim e a você. E vejam, queridos, no versículo 14 nos afirma que quando estavam no Monte das Oliveiras e caminham para Jerusalém, olha o que Lucas nos afirma: todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e o irmão deles. Lucas, tanto no Evangelho como no livro dos Atos dos Apóstolos, faz grande referência às mulheres. Ele sempre destaca a presença das mulheres. Lucas 1, ele nos apresenta, nos revela aquela conversa, o diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, o relacionamento de Deus com Maria, escolhendo a ela como a mãe do Salvador, a mãe do Senhor, e com certeza, lá em Nazaré, melhor dizendo,
uma jovem humilde, sem destaque, pouco conhecida em Nazaré, que foi a escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Senhor, para ser a mãe do Salvador. Então ali em Lucas 1, Lucas já dá um grande destaque a Maria. Depois no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 8, versículos de 1 a 3, capítulo 23, versículo 49, capítulo 24, versículos 1, 9 e 22. No livro dos Atos dos Apóstolos, acabamos de ver nesse capítulo 2, Lucas dando destaque às mulheres e a Maria. E também no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 36, capítulo 12, versículos de 12 a 13, capítulo 16, versículo 14, Lucas sempre dando destaque às mulheres. Mas percebemos que aqui em Atos 2, 14, Atos 1, 14, melhor dizendo, Lucas fez uma grande referência a Maria. Olha a referência que ele faz. Entre elas, Maria, mãe de Jesus. Ele faz uma grande referência, ele dá um grande destaque na presença de Maria, junto com os discípulos, junto com os apóstolos, ali no cenáculo. E por que que Lucas dá esse destaque tão grande a Maria? Porque Maria é o modelo de obediência. Maria é o modelo de obediência. E o Catecismo da Igreja Católica, no seu número 144, afirma o seguinte: obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Aí olha só, desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe. E aí conclui: e a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Maria é a mais perfeita realização de obediência. Então vejam só, junto com os discípulos estavam com Maria. Maria ensinou eles a serem obedientes àquilo que Jesus já havia ordenado em Lucas 24, 49. Maria ensinou a eles a serem obedientes a que Jesus ordenou a eles em Atos de 1, de 4 a 8, antes de sua ascensão ao céu: permaneçam em Jerusalém para o cumprimento da promessa. Então Maria está ali com eles, conduzindo eles, auxiliando a eles para também serem obedientes, assim como ela foi obediente ao plano de salvação do Pai, dando o seu sim ao Pai para ser a mãe do Salvador. E veja só, querido irmão e querida irmã, Maria também estava com eles, porque Maria sabe ensinar aos cristãos como ter uma experiência profunda e uma intimidade com o Espírito Santo. Maria estava ali com eles para isso, para ensinar a eles a como ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo, porque ela foi aquela que teve uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que veio ao encontro dela, que gerou no seio dela o Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores. Então vejam, ela era totalmente íntima, ela tinha experiência com o Espírito Santo. Eu fico imaginando se nós tivéssemos a oportunidade de sentar com Maria.
numa mesa e conversar com ela, e ali ela passar para nós as suas experiências, a sua intimidade com o Espírito Santo, a forma de dialogar, a forma de ouvir, a forma de experimentá-lo, a forma de compreendê-lo. Fico imaginando muitas vezes isso, e foi isso que os discípulos viveram. Maria estava ali com eles. Segundo a tradição da igreja, eles permaneceram ali 9 dias em oração no cenáculo. A primeira novena da igreja. Ali permaneceram. Por isso que 9 dias, novena, por isso que a tradição das novenas. Ali foi a primeira novena, 9 dias. Maria conversando com eles, conversando com Pedro, conversando com João, conversando com Tiago, e eles tirando dúvidas com ela. Mas como será? Como que ele vai agir em nós? Como que ele vai agir em mim? Como que eu devo dialogar com ele? Como que eu devo me abrir para a ação dele? Como devemos nos comportar? Qual deve ser a nossa atitude? Eles tiveram essa graça, eles tiveram essa alegria, tamanho da obediência, estar ali junto com eles, para instruí-los, para orientá-los, para o dia do cumprimento da promessa. Maria estava ali com eles para conduzi-los, prepará-los para o dia da graça, o dia da bênção na vida deles, da experiência do poder do Espírito Santo. E veja só, queridos irmãos e queridas irmãs, hoje também, através desta pregação, mas posso dizer também, tendo ela como nossa mãe, pois ela intercedeu o tempo todo por este cenáculo, está intercedendo o tempo todo por este cenáculo, intercedeu o tempo todo por nós que nos preparamos para estar aqui anunciando a palavra do seu Filho nesse cenáculo. Junto com Maria, convido a você, assim como também eu e você, que eu e você possamos compreender 3 passos fundamentais para que eu e você possamos ser íntimos, ter intimidade com o Espírito Santo, saber experimentar a sua presença em nossas vidas. Vamos então assim mergulhar eu e você nesses 3 passos que vão ser subsídios, que vão ser orientações, que vão ser alimento, sustento, suporte para mim e para você, para sermos homens e mulheres de intimidade, de experiência profunda com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Primeiro passo para sermos íntimos do Espírito Santo, é necessário a mim e a você ter a clareza de que Deus vem ao nosso encontro, que Deus nos busca incessantemente. Deus vem sempre ao nosso encontro, Ele está sempre nos buscando, Ele sempre quer manter relacionamentos conosco, porque Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos busca, Ele vem ao nosso encontro, Ele deseja manter relacionamento conosco. No Antigo Testamento, somente aqueles que foram escolhidos por Deus para serem profetas, sacerdotes, reis e juízes, tiveram a graça da experiência do Espírito Santo na vida deles, tiveram a graça desse relacionamento com Deus. E lá no Antigo Testamento podemos perceber vários homens, profetas,
história. Moisés tinha intimidade com o Senhor, se relacionava com o Senhor vinha ao seu encontro, o Senhor o buscava para relacionar-se com ele. Deuteronômio capítulo 34, versículos de 8 a 9, vai nos afirmar que o povo de Israel permaneceu durante 30 dias nas planícies de Moabe, chorando a morte de Moisés. E após 30 dias, vai dizer a palavra, Josué ficou cheio do Espírito Santo, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Agora é com Josué que Deus se relaciona. Agora é com Moisés que está cheio do Espírito para conduzir o povo de Israel. Josué. O livro de Juízes, capítulo 6, nos apresenta aquela história belíssima de Gideão, que um certo dia estava construindo, fazendo um buraco no chão, um lagar. O lagar era um buraco que era feito no chão, para que pudesse colocar a uva, e ali pisotear a uva, ficar pisando, pisotear, para separar a casca da polpa, para a fabricação do vinho. Mas Gideão naquele dia não estava fazendo um lagar para isso. Gideão estava fazendo aquele um lagar para esconder a colheita, com medo dos madianitas, porque o povo de Israel sofria perseguições dos madianitas. Os madianitas vinham, saqueavam toda a colheita do povo de Israel, matavam alguns israelitas, roubavam os seus pertences, o seu gado. E por medo, então, naquele dia, Gideão estava fazendo um lagar para esconder a colheita, por medo do ataque dos madianitas. E então o Senhor se relaciona naquele dia, vem ao encontro de Gideão naquele dia através de um anjo. E o anjo faz a seguinte saudação a ele: o Senhor está contigo, valente guerreiro. E eu convido você a fazer essa saudação ao irmão, a irmã estará ao seu lado. Diga a este irmão, a esta irmã: o Senhor está contigo, valente guerreiro, valente guerreira. O Senhor está conosco. E o anjo diz: o Senhor está contigo, valente guerreiro. E ali há toda uma conversa, todo um diálogo, todo um relacionamento entre Gideão e o anjo. E ali ele apresenta suas fraquezas, os seus medos, como eu sou escolhido, como vou combater contra o exército poderoso dos madianitas. Como eu sou medroso, não tenho capacidade para isso. E lá no versículo 34 de Juízes 6 nos afirma: o Espírito Santo apoderou-se de Gideão. Apoderou-se, diz a palavra de Gideão. E ali Gideão passa a ter coragem, ali Gideão passa a ser conduzido pelo Senhor, ali passa a ter relacionamentos com o Senhor. E ele reúne mais de 30 mil homens para combater contra os madianitas. E o Senhor diz: é muito, vamos reduzir esse exército, para que eu manifeste o meu poder, a minha força e a minha glória, muitos homens para combater contra o exército dos madianitas. E ali é reduzido para 10 mil homens. E o Senhor afirma: ainda é muitos soldados, não precisa de tantos homens para combater contra os madianitas. E é reduzido para 300 homens. E Gideão, com 300 homens, na força e no poder do Espírito, destrói o exército dos madianitas. Porque ele assumiu que ele era um valente guerreiro, porque ele estava cheio, pleno e repleto do Espírito, porque ele se abria para se relacionar com o Senhor. Ele teve a clareza, ele compreendeu que Deus vinha ao seu encontro, que Deus lhe buscava, que Deus
porque Ele nos ama. E o amor dele é tão grande para conosco, que Ele não desejou apenas relacionar-se somente com sacerdotes, reis, profetas e juízes. Ele desejou relacionar-se com cada um de nós. Ele desejou que eu e você fôssemos morada sua, templos vivos seus. Por isso, no livro do profeta Joel, capítulo 3, o Senhor anuncia: derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e filhas profetizarão, anciões terão sonhos, jovens terão visões. Era a promessa do Senhor para o povo da nova e da eterna aliança. Então vejam, o povo da antiga aliança, só alguns escolhidos por Deus tiveram a graça da experiência com o Espírito. Já eu e você, que somos o povo escolhido e amado do Senhor, o povo da nova e eterna aliança, temos a graça desta promessa do Senhor através de Joel ter se cumprido um dia nas nossas vidas, através do nosso batismo sacramental, onde ali, a partir do nosso batismo sacramental, o Espírito Santo passou a fazer morada em mim e você. Passamos a ser aquilo que São Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, que somos templos do Espírito Santo. Somos templos do Senhor. O Senhor que veio ao nosso encontro para se relacionar conosco, para nos buscar, para nos amar. É o cumprimento daquilo que São Paulo afirma em Romanos 5,5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja só, querido irmão e querida irmã, Deus nos ama tanto que vem ao nosso encontro, que vem nos buscar, que vem se aproximar de nós para manter relacionamento conosco, para manter relacionamento conosco. Veja só, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Sim ou não? Sim ou não? Sim. São Francisco afirmou o seguinte: que o Espírito Santo é a água humilde. São Francisco afirmou: o Espírito Santo é a água humilde. Se eu tivesse um copo de água aqui na minha mão agora e permitisse que essa água caísse no chão, o que aconteceria? Ela ia ficar só aqui paradinha? A água, o que ela faz? Ela vai buscar aquilo que está mais embaixo. Ela vai buscando aquilo que está mais lá embaixo. Por isso que o São Francisco afirmou que o Espírito Santo é a água humilde, porque traduzindo isso para a graça de Deus, o Espírito Santo é aquele que vai lá embaixo, ao encontro de mim e de você,
e compreendermos o amor de Deus para conosco. E compreendermos esse primeiro passo para ser íntimo do Espírito Santo, ter a clareza e compreender que Deus vem sempre ao nosso encontro, porque nos ama e porque quer relacionar-se conosco. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e profetiza assim para ele e para ela: a partir de hoje, para a honra e a glória do Senhor, você terá a clareza, pela força do Espírito Santo, que Deus me ama, que Deus vem ao teu encontro, que Deus deseja relacionar-se com você, porque Ele te ama. Amém? Dá uma salva de palmas a esse irmão, essa irmã do seu lado, que compreende isto nesta manhã. Glória a Deus. Segundo passo para sermos íntimos do Espírito Santo, termos uma experiência concreta com o Espírito Santo, é preciso buscar a palavra do Senhor. Precisamos ser homens e mulheres que busquem incansavelmente a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não pode ficar lá somente numa estante ou numa mesa na nossa casa, mas a palavra do Senhor precisa estar nas nossas mãos. O ambão para sustentar a palavra do Senhor nas nossas casas precisa ser as nossas mãos. A mesa que vai sustentar a palavra na nossa casa deve ser as nossas mãos. A estante da nossa casa que deve sustentar a palavra do Senhor deve ser as nossas mãos. E aí você pode fazer a seguinte pergunta para mim: mas Adriano, qual é a relação entre o Espírito e a palavra? Aí eu respondo a você: desde a história da criação, desde o início da criação até a história da salvação, a palavra de Deus, ela é plena, ela é repleta da ação do Espírito. Desde o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, que nos afirma que o Espírito pairava sobre as águas, até o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, onde nos apresenta a última oração da igreja, a palavra do Senhor, ela é plena, ela é repleta do Espírito. Em Apocalipse 22, 17 afirma: o Espírito e a igreja dizem: Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, desde Gênesis até Apocalipse, a palavra ela é plena, a palavra ela é repleta do Espírito do Senhor. Vejam só, Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala o quê? Que Deus criou o céu e a terra, que a terra estava informe. No versículo 2 afirma: o Espírito pairava sobre as águas. E no versículo 3 afirma: e Deus disse, a palavra de Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. O que quer dizer isso? Ali estavam presentes o próprio Pai, a própria palavra e o próprio Espírito. Gênesis 1, de 1 a 3. Por isso a necessidade de nós sermos íntimos da palavra de Deus. Eu citei alguns versículos e capítulos agora do Antigo Testamento de homens que foram plenos e repletos do Espírito, porque acolheram a palavra do Senhor.
necessidade de eu e você termos também a convicção, a certeza do nosso coração que precisamos ser homens e mulheres da palavra para sermos íntimos do Espírito Santo. No grego, Espírito é ruar, que significa movimento, que significa sopro. Convido você a colocar a palma da sua mão próxima à sua boca. Coloca aí, a palma da sua mão próximo à sua boca. A palavra, ela não pode ser proclamada sendo vento. Ruar é vento, é sopro. Agora, com a mão assim estendida próxima à sua boca, repita-se essa salvação comigo. A partir de hoje, eu serei um homem, uma mulher da palavra do Senhor, e a palavra me conduzirá a ser íntimo, a ter experiência com o Espírito Santo. Amém? Aleluia? Amém. Quando você falava, o que você sentia atingir as suas mãos? O vento. O vento. Então vejam só, experimentamos o vento. Para a palavra ser proclamada precisa do vento, precisa do sopro, precisa do Espírito. Então, para sermos íntimos do Espírito, necessitamos mergulhar mais e mais, com muita profundidade, na palavra do Senhor. Mergulhar de cabeça na palavra do Senhor. O Evangelho nos falou que Maria estava junto com os discípulos lá no cenáculo em Jerusalém. Amém? Veja só, querido irmão e querida irmã, Maria quer que a palavra se fez carne. Maria quer que a palavra, o verbo de Deus se manifestou, se fez carne, porque ela era conhecedora da palavra. Maria estava ali com eles porque ela era uma conhecedora profunda da palavra. Quando o anjo faz a anunciação a ela, quando ela visita sua prima Isabel, logo nos é apresentado em Lucas o grande cântico do Magnificat, o louvor, a ação de graças, a adoração de Maria ao Senhor. E ali ela reúne 14 versículos do Antigo Testamento. E por que ela reúne 14 versículos do Antigo Testamento? Porque Maria era conhecedora da palavra. Ela foi íntima do Espírito porque ela conhecia a palavra. Ela deu o seu sim, ela se lançou, ela se mergulhou no desejo de Deus, no sonho de Deus, porque ela conhecia profundamente a palavra. Maria reúne 14 versículos do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, capítulo 14, o cântico de Miriam, livro de Juízes, capítulo 5, o cântico de Débora, Juízes 16, e de uma forma toda especial, o cântico do louvor de Ana, em 1 Samuel, capítulo 2. Então Maria, conhecedora da palavra, ela vai costurando a palavra e formando aquele cântico belíssimo de louvor a Deus, porque ela era conhecedora da palavra. Ela era íntima do Espírito Santo porque ela conhecia profundamente a palavra do Senhor. Será que todos nós hoje aqui conseguiríamos proclamar, anunciar, decor e salteado 14 versículos da Bíblia? Será? Não vamos dar a resposta, vamos ficar assim. Amém? Fica a resposta aí no silêncio do nosso coração. Maria conhecia profundamente a palavra do Senhor. E veja, querido irmão e querida irmã, o que nos afirma o documento de Aparecida,
no documento, no número 266, só para ratificar isso que nós estamos anunciando agora. A máxima realização da existência cristã, como viver trinitário de filhos do Filho, nos é dada na Virgem Maria, que através de sua fé, Lucas 1,45, e obediência à vontade de Deus, Lucas 1,38, assim como por sua constante meditação da palavra, olha o que diz o documento de Aparecida, assim como sua constante meditação da palavra e das ações de Jesus, é a discípula mais perfeita do Senhor. Maria meditava a palavra do Senhor. Para eu e você termos experiência concreta com o Espírito Santo, é necessário sermos homens e mulheres da palavra. Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O Salmo capítulo 1, primeiro Salmo, proclama, anuncia: felizes aqueles que meditam a palavra do Senhor dia e noite. Felizes aqueles que meditam a palavra do Senhor, porque ali tem uma experiência concreta com o Espírito Santo. Amém? Olha mais uma vez para o irmão, para a irmã que está do seu lado, e proclame agora a ele: eu assumo na minha vida esse segundo passo para ser íntimo do Espírito Santo, para ter experiência concreta com o Espírito Santo. A partir de hoje, serei um homem ou uma mulher que mergulharei na intimidade do Senhor através da sua palavra. Amém? Amém. E o terceiro passo, para concluirmos esta pregação, a necessidade de termos o desejo de experimentar o Espírito Santo. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de desejar ou não desejar. Qual foi a resposta de Maria ao anjo em Lucas 1? Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Maria desejou, Maria, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, ela desejou ter a experiência do Espírito, ela desejou o Espírito fecundar Jesus no seu ventre, ela teve o desejo. E faço uma pergunta a você agora, querido irmão e querida irmã: qual é a sua opção no dia de hoje? Qual é a sua escolha no dia de hoje? Nós que estamos, como eu coloquei no início, com os nossos pés no Monte das Oliveiras, qual é a minha escolha, a sua escolha, a nossa escolha neste dia? Vamos voltar para o deserto? Ou vamos em frente, assim como Maria, para experimentar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós? Deus nos dá a liberdade da escolha, querido irmão e querida irmã. Em Lucas 11, de 9 a 13, vai afirmar: se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Essa é a meta que o Senhor tem para nós
mas eles optaram pela escolha. Eles foram obedientes ao Senhor. Eles escolheram o melhor para eles. Não foram para o deserto, foram para Jerusalém, foram para o cenáculo. Beata Elizabeth da Trindade afirma o seguinte: Deus tudo pode fazer. E ela conclui: tem uma coisa que Deus pode fazer, mas não faz. É retirar da humanidade a graça da escolha. A escolha é nossa. Deus tudo pode fazer, inclusive Ele pode fazer isso por nós, mas Ele não faz para não tirar a nossa liberdade de escolha. Cabe a mim e a você a escolha. Cabe a mim e a você, querido irmão e querida irmã, a escolha. Para concluir, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, o Papa Francisco afirma o seguinte: Maria é a serva humilde do Pai, que transborda de alegria no louvor. É amiga sempre solícita para que não falte o vinho da nossa vida. Para os judeus, o vinho é sinônimo de alegria. Os discípulos estavam tristes, como eu coloquei há pouco, e Maria estava lá com eles para apresentar o vinho da alegria, o vinho do Espírito Santo. Em Efésios 5,18 nos afirma: não vos embriagueis com o vinho que é uma fonte de devassidão, mas embriagai-vos pelo Espírito. Quando os discípulos saíram para a praça pública, todos afirmaram que eles estavam embriagados com o vinho, mas eles estavam embriagados pelo Espírito, pela alegria do Espírito. A alegria, meu irmão e irmã, a vida nova, meu irmão e irmã, não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Ezequiel 37, quando Ezequiel profetiza o Espírito e vai se reunindo os ossos, o que acontece ali? Vai se reunindo os ossos, vai nascendo o músculo, vai nascendo nervos, depois que vem a cobertura da pele. Então foi de dentro para fora, não foi da pele para dentro, foi de dentro para fora. Então vou repetir: a alegria, a vida nova vem de dentro para fora. O Espírito que já habita em você, o Espírito que já habita em você. Você tem a graça de ser um homem, uma mulher portadora do Espírito, de ser templo do Espírito. E hoje nesse cenáculo onde estamos junto com Maria, e ela conduzindo eu e você a sermos filhos e filhas, a termos uma experiência com o Espírito a partir desses 3 passos.
das nossas forças humanas, amém? Possamos ir muito mais além das nossas forças humanas. Quando os discípulos retornaram para Jerusalém e experimentaram o Espírito, eles foram além das suas forças humanas. Desejaram anunciar a palavra do Senhor, desejaram contemplar milagres, prodígios e sinais, ficaram felizes quando receberam os açoites. Alguns deles foram crucificados, foram levados à morte, mas a alegria transbordava no interior deles, porque eram homens novos, porque experimentaram o Espírito Santo em suas vidas. Eram homens que tinham experiência com a palavra do Senhor. Eram homens que viveram a intimidade desses 3 passos concretos, experimentando o Espírito Santo em suas vidas. E eu quero convidar você, querido irmão e querida irmã, a ir ficando em pé agora, para que eu e você